Deputado Antônio Carlos Panuso, muitos acham que o PSDB adotou uma posição conveniente a seus interesses eleitorais em 2010 e não uma posição dogmática, uma posição doutrinária, ideológica em relação ao sistema de votação, quando o partido decidiu rejeitar a introdução do voto em listas previamente preparadas pelas convenções partidárias. Na verdade, é o voto de legenda. O partido que tinha uma posição simpática, um dos seus integrantes mais ilustres, o deputado Aloysio Nunes Ferreira, foi um dos articuladores de um grupo de elite da casa que chegou à conclusão que a introdução do voto em lista era uma saída para se deixar esse sistema individualista que é o voto proporcional em lista aberta. Como é que o senhor vê essa tese? Francisco, comentando você e o Maurício Randes, eu quero dizer o seguinte, a questão de, na legislatura anterior, termos participado com expoentes do nosso partido, da comissão especial, que chegou a uma conclusão, não permite simplesmente trazer aquela conclusão da outra legislatura para esta legislatura, onde houve uma renovação muito grande da Casa Congressual, próximo de metade dos congressistas aqui são novos, não participaram daqueles debates. Eu acho que aí foi um equívoco que todos nós, líderes, e a própria mesa diretora da Casa, cometeu, achando que poderia trazer aquela situação da legislatura anterior e colocar para essa aqui que as coisas deveriam caminhar. Esse é o primeiro ponto. E ao se constatar que não caminhavam, e a primeira constatação, ela não foi nem nossa. A primeira constatação foi da própria base do governo, quando os partidos componentes da base, os partidos menores, rejeitaram a tese do voto de lista. O voto de lista é aceito em vários países do mundo e tem fundamento. Mas para agradar os pequenos partidos, aí houve concessões que foram feitas, e o relator também fez essas concessões, e o próprio Partido dos Trabalhadores entendeu que deveria fazê-las, criando aquele sistema flex. Federação de partidos. Tá certo? Não só a questão da federação de partidos, como a questão... redução da cláusula de barreira. A lista que de início seria uma lista fechada, poderia ser uma lista móvel. A coisa foi tomando, sofrendo mutações ao longo do debate nesta legislatura, e acabamos criando uma situação de transgenia em política que pode ter resultados perigosos. Mas com relação à posição doutrinária do PSDB, eu quero dizer que aqui você foi injusto comigo, porque no programa do PSDB, o que consta, e é a defesa do partido, salvo se um dia viermos a modificar isso, é um princípio do partido, é o voto distrital misto. Esta é a linha que o PSDB está propugnando e gostaria que os outros partidos ousassem ir mais longe numa reforma política. Não vamos ficar apenas no plano infraconstitucional, porque é mais fácil. Se para a gente fazer uma reforma à altura das necessidades do momento político brasileiro, nós precisamos mudar artigos da Constituição Federal, por que não fazê-lo? Nós teremos maioria. Se o PMDB, o PT, o PSDB, os democratas, PDT, enfim, os outros partidos entenderem que é importante eliminar essas mazelas existentes no atual sistema, promovendo uma modificação, nada obsta que venha a ser feito. Eu queria entrar um pouco nessa questão. Primeiramente para dizer o seguinte, nós somos radicalmente contra essa questão da constituinte exclusiva para tratar dessas matérias. Eu não vejo nenhuma necessidade dessa constituinte exclusiva, até porque isso de repente pode enveredar por caminhos que já foram utilizados, por exemplo, na Venezuela, para caminhar rumo ao autoritarismo, a uma preponderância do executivo, e isso não interessa a democracia, não interessa a ninguém. Mas só para completar a tese. Eu quero aqui também dizer, e naquela hora que você estava falando, eu fiz aí uma intervenção, dizendo que rejeitava aquela consideração que você fazia. Primeiro porque o termo roer as cordas,
é um termo inadequado para a postura do PSDB. Habeas corpus significaria, se o PSDB, como um todo, nesta legislatura, que nós não podemos tirar posições da legislatura passada, que não foram a plenário, e não foi por culpa do PSDB, não foram porque a mesa diretora de então se desinteressou, a maioria se desinteressou de dar sequência à reforma política na legislatura anterior, e depois querer colocar a goela abaixo. A maioria da casa que não quis. Querer colocar a goela abaixo nesta legislatura. Agora, a posição que o PSDB tirou não foi uma posição, assim, tendo em vista o interesse A ou o interesse B. Eu duvido que qualquer outro partido na casa tenha debatido tanto essa matéria, e não foi apenas na véspera da votação. Nós começamos a debater a reforma política em março deste ano. Nós fizemos 7 reuniões de bancada. E você que é já veterano aqui na casa sabe que reunir bancada é complicado. Não é fácil da casa, dadas as múltiplas atividades de todos os parlamentares. Nós fizemos reunião de executiva, 7 reuniões de bancada, até tirarmos uma posição majoritária da bancada. E a posição majoritária da bancada acabou se encaminhando para essa questão do voto distrital que queriam na fazer sua a nuance reforma na distrital bancada. misto. E queria dizer o seguinte, o PSDB, tomando até como exemplo no passado, a luta de grandes parlamentares que fizeram a história da democracia brasileira nesta etapa mais recente e propugnaram pelas diretas já desde o saudoso, já fez um ano que faleceu, Dantes de Oliveira, mas passando aí por Dr. Ulisses, passando por Tancredo Neves, passando por Montoro, por Mário Covas. Esse pessoal ousou sonhar mais alto e longe com a questão das diretas para a eleição do presidente da República. Não se contentaram em assimilar aquilo que, para, eventualmente, a maioria naquela circunstância, parecia ser o limite do possível. Aliás, a nossa obrigação, Maurício, e você é um idealista, eu reconheço você essa característica. Um modelo de país muito melhor. Né? A nossa obrigação aqui é estender os limites do possível. Esse é o papel dos políticos. Concordo com você. Então, não temos que ficar incomodados ou temerosos de ter que buscar 3/5, ou seja, 308 votos na Câmara dos Deputados para promover uma mudança constitucional. Vamos fazer uma reforma? Vamos fazer uma reforma sim. Implica em ter que alterar o texto constitucional? Nós temos competência para isso, enquanto constituinte derivado. Nós temos competência para isso, mas não precisamos dessa constituinte. Eu entendo que esse movimento, Cansei, que apareceu, e que não tem nenhuma ligação político-partidária, conosco, com o PSDB, não tem, posso afiançar isso com todas as garantias possíveis, é um movimento natural, um segmento da sociedade que é bem informado, que lê os jornais, que vê os noticiosos, que sofre os problemas, como sofrem todos os outros segmentos da população, e que tem o direito de externalizar as suas opiniões. Claro que não se pode pretender. Eu quero analisar o que é que ele representa. O direito ele tem. Não se pode. Eu não quero sufocar esse movimento. Não se pode pretender. Ele tem o direito. Agora, por que ele não tem conexão com a sociedade? Não, mas essa é a reflexão que eu quero fazer. Essa interpretação de conexão com a minha sociedade, interpretação, claro. Veja bem, é partir do princípio que, qualquer coisa, nós temos que ter um movimento enorme de massas nas ruas. Não. É um segmento, vamos dizer assim, reduzido, mas um segmento altamente pensante da sociedade que está externalizando suas posições. Como externalizou de uma forma espontânea, sem nada que nada fosse dirigido ou conduzido, os 90 mil espectadores da abertura do Pan-Americano no Rio de Janeiro. Foi alguma coisa espontânea que brotou daquela massa popular. Evidentemente, ao brotar aquilo, alguns que nem estavam pensando também se entusiasmam e entram junto no coro. Isso é próprio da democracia. Mas é algo que o governo do PT tem que entender.
a esperar da população, esperar dos diversos segmentos. Getúlio dizia só que de futebol é bom evitar. Só, bom, tudo bem, ele sabia o que dizia. E o Antônio Carlos Magalhães, até minuto de silêncio. O Antônio Carlos Magalhães, no leito de morte, também disse isso, político não deve ir a estádio de futebol. Mas esperar só aplausos por parte de segmentos da sociedade ou das massas, enfim, em qualquer circunstância, é uma posição autoritária. Eu concordo. Nós precisamos estar abertos. Eu já fui executivo, não sei se você já foi. Já fui também. Já fui prefeito em Sorocaba, cidade grande. Cidade importante. Cidade importante. E posso dizer a você, passei por circunstâncias, algumas muito agradáveis de ser aplaudido, e algumas duras, de até mesmo ser vaiado. Vaiado em que circunstâncias? Num momento político em que, de repente... Até o general de Gaulle foi vaiado. Eu quero dizer isso a você. Agora, você tem que saber receber isso, tá certo? E procurar tirar lições disso.